E o que é que está acontecendo em Recife com esse barulho externo? Não, o saneamento básico resolveu, em plena pandemia, quebrar as ruas e começar a fazer saneamento básico aqui. Certo, a gente tem, já estamos no horário, tem 5 minutos ainda. A Alisson está dizendo que está interferindo alguma coisa. Alisson, o que é que está interferindo? Me conte aí para a gente resolver nesses 5 minutos. Irã, um abraço. Nosso colega Irã entrou aqui. Alisson, você é aí da nossa produção. Ajude aí o que é que está interferindo para a gente resolver nesse tempinho e entrar. Tá, começar. Tá melhor agora? Tá, ele disse que escreveu errado, não está interferindo nada não, tá tudo bem. Mas com o som, com o aparelhinho que eu coloquei, tá melhor? Diminuiu? Tá melhor. Fica melhor. Ficou melhor? O fone sempre melhora. Então pronto. Então pronto, vamos lá, né? Até porque a partir do instante que a gente entra, a gente fica com 40 minutos, tá? Então a gente chamou o pessoal às 17 horas, faltam só 4 minutos, é tempo que eu te apresento, Anabel. E aí a gente começa a discutir o tema, ok? Ok. Vamos lá, a gente vai discutir hoje na nossa live, o tema é coronavírus e o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos que já entraram na sala. Agradeço a Anabel, né, a disponibilidade do convite de estar aqui conosco hoje discutindo o tema, que é de grande importância para os dias atuais, sempre foi, e nos dias atuais ganhou uma importância muito maior a discussão. Por isso que foi pontuado, né, a questão do coronavírus dentro da perspectiva da violência contra a mulher. Então, sem me alongar muito, vou apresentar a Anabel, que é advogada, né, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, cofundadora e coordenadora jurídica do Instituto Maria da Penha, doutoranda em Direito, pesquisadora da área, né, da questão da violência doméstica, e com muito orgulho minha amiga, né, Anabel? De alguns é o mais anos importante. Já, é o mais de importante. alguns anos, e aí eu tenho uma admiração grande por Anabel, pelo trabalho que ela desenvolve com muita seriedade. Então, por isso que a gente está aqui nesse bate-papo hoje à tarde, porque a gente pode levar tanto para os nossos alunos, meio dela, né, as pessoas que debatem, discutem a questão da violência doméstica, quanto para a própria mulher vítima de violência, alguma informação para ela saber o que fazer nesse instante. Né? Doutora Mary entrou aqui. Mary, qualquer coisa nos acione com pergunta, você é uma advogada muito atuante, sei que vai nos ajudar também. Então, assim, a perspectiva de trabalhar o assunto e de tratar é essa, né? A gente tem aluno aí na sala, já visto o Alisson, aí meu assistente, o Eric, meu afilhado, né, aluno do curso de Direito, a gente está vendo muito colega entrar, advogado, e a gente tem um público em geral que pode se interessar pelo tema por estar sendo vítima, ou por ter uma vizinha, ou a situação parecida. Então vamos nesse bate-papo aí entre amigas, né, Anabel? Mas com a seriedade suficiente para a gente abranger todo mundo que tem interesse na questão. Então, passada a apresentação de Anabel, eu queria trazer somente um destaque para ela começar a discutir. Anabel, da leitura que fiz aqui, né, sobre o tema, eu destaco um texto da diretora executiva da ONU Mulher, em que um trecho ela diz assim: a violência contra as mulheres hoje é uma pandemia crescente nas sombras. Então, a partir daí, eu te passo a palavra para você discorrer sobre o tema. Vou te chamar aí para a gente pontuar algumas coisas. Se tiver alguma pergunta, vou te repassando. Tá bem? A palavra é tua. Boa tarde. Com muito prazer estar falando aqui com a minha amiga. Realmente, o mais importante de tudo é a amizade, né, Helenice? E também. Quando a gente também se afina em relação ao nosso tipo de trabalho, ao nosso tipo
de estilo de vida que a gente abraça. Esse momento, né, para mim é muito gratificante a gente poder, na realidade, conversar de forma bem informal, né, tendo várias pessoas aí que podem também participar e a gente pode corresponder depois também com essas pessoas. Num momento tão delicado, não é, que estamos vivendo em relação a essa quarentena, um momento muito reflexivo em vários assuntos, em vários pontos. Se deixasse, a gente teria muito mais de 40 minutos, né? Não só falar da mulher, mas também falar de vários contextos que nós estamos vivendo de uma hora para outra. Né? Tudo se foi modificado em nossas vidas, estilos, meios, né? E aí nós nos perguntamos e fomos encontrados com essa situação, né, da mulher vítima de violência no Covid, né, na quarentena, junto com seu agressor, né, que está sendo o grande desafio, não só das organizações civis, mas também, né, da política pública, né, o que nós temos encontrado. Antes da própria quarentena, né, já existia toda a dificuldade, né, da política pública e também das organizações civis frente a essa temática, né? O Instituto Maria da Penha já tem um trabalho, né, de muito tempo, né, preparando essas mulheres, orientando, fazendo um trabalho preventivo, através de cursos, orientações, mas a situação foi se ampliando. Inclusive, sempre existiu no discurso, né, enquanto instituto, de orientar para que essas mulheres que são vítimas, elas sempre procurassem os órgãos, o aparelhamento, né, a polícia, os centros de referência, uma orientação jurídica através das comissões da OAB, através de organizações outras jurídicas, sempre incentivou esta mulher, sempre houve incentivo. E claro que sempre existe a resistência, né, Lenice? A resistência é natural, existe um contexto muito maior, muito mais amplo, né, dessa mulher não querer denunciar. Tem a questão econômica, dependência econômica, quando não é a dependência econômica, como vão ficar os meus filhos, a questão psicológica dos filhos, né? Então, existe um emaranhado de situações que dificultam, muitas vezes, essa mulher sair desse ciclo da violência. E acontece, né? O ciclo da violência começa quando ela pedindo a violência, ao perdão, e fica nesse processo vicioso, até que ela tenta romper esse ciclo, que é difícil. Nós sabemos dessa dificuldade. Então, há muito tempo já vem esse trabalho, né, de todos os aparelhamentos judiciais e organizações, e nos encontramos agora na situação da quarentena, que foi pego todo mundo de surpresa e todos tiveram que correr para poder. E agora? Vamos fazer o quê? Né? Essa realidade existe. E como você citou, né, a ONU e a ONU Mulher e o próprio secretário-geral, o Antônio Guterres, ele cita que a situação da violência é uma outra pandemia. É uma outra pandemia. Nós estamos com outra pandemia, mais invisível. Mais invisível. A realidade é essa, né? Pode falar, diga. Me preocupa a situação de hoje, né, da pandemia, mas que é uma situação também que já era recorrente. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a ideia é que eu tenho uma violência física, eu tenho marcas, eu tenho hematoma e etc. E muitas vezes você não sabe os tipos de violência a que uma mulher pode ser submetida. Então, existem outras violências que também não são notificadas. Então, a gente tem a subnotificação da violência física, né? E tem a subnotificação das outras formas de violência que a mulher dificilmente, né, num primeiro momento, enxerga como sendo violência. Então, demora para perceber que está sofrendo violência no aspecto financeiro,
né, psicológico, né, sentimental, a baixa autoestima, tudo isso estimulado por um marido que é agressor e que às vezes agride tanto quanto ou mais se tivesse dado uma tapa. Então, às vezes é preciso a gente fazer também essa conscientização dos tipos de violência, porque a gente acaba tendo essa subnotificação, porque a mulher não se percebe diretamente violentada, precisa depois passar por outras situações, talvez de terapia, conversas, atendimentos, para entender que aquilo que ela estava vivenciando era também uma violência. Então, essa ideia da subnotificação é pela falta realmente de você notificar, de denunciar, e também porque você não sabe o tipo de violência que você está sendo submetida. Então, eu gostaria que você, na perspectiva do próprio Instituto Maria da Penha, de números, de dados, né, que a gente tivesse aí um apanhado melhor sobre essas questões, porque realmente, quando eu estive agora em março em Fortaleza, na Conferência Nacional da Mulher Advogada, eu conheci um trabalho de uma, não sei se eles são uma ONG, mas eles têm um Instagram muito legal que é o que não nos disseram. Então, justamente, o que não nos disseram que era violência, e eu sofri aquela violência sem saber que estava sendo violentada. Veja só, pelos dados estatísticos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, interessante bem observar que agora, na pandemia, logo no iniciozinho, houve uma redução de denúncias, né? Porque as mulheres pensavam aquela história do físico, né? Ir até a delegacia. E agora, como vai ser, né? Eu não consigo sair de casa. Mas a partir do momento que começou a divulgação, né, que o aparelhamento judicial, também dos centros de referência, de atendimento, elas continuaram, então começa a ter um número maior. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre o dia 1 ao dia 16 de março, nós tivemos no Disque Denúncia 3.045 ligações. Isso foi logo no início de março. Então, quando estourou o processo da pandemia, entre 15 a 25 de março, nós tivemos 3.303 ligações, com 978 denúncias. Então, houve um aumento significativo de 8,47. Isso de uma forma muito generalizada. Mas vale destacar algumas regiões do nosso país. Por exemplo, a região sudeste sai em destaque, né, um aumento muito grande em relação a São Paulo, que ficou com 1.492. E na região nordeste, em destaque foi o Rio Grande do Norte, que os casos de lesão corporais teve um aumento da pandemia de mais de 34% e de 54,3% de aumento de denúncia de ameaça. Então, querendo ou não, né, a mulher está confinada junto com o seu agressor, né, reclusa com o seu agressor, então, mas ela começa a ter conhecimento através das próprias mídias sociais que o Disque Denúncia está funcionando. O 180, o 190 da polícia também está funcionando, né? Então, isso é muito importante. Alguns estados, eles modificaram o sistema do BO online. Em São Paulo, né, a questão da violência está podendo ser feita pelo BO online. Aqui em Pernambuco ainda não sei como é que está aí em Alagoas, né? Mas essa movimentação deu um volume muito grande. E outra coisa, uma coisa muito interessante, é que as mulheres, elas estão começando a pedir socorro também, Alenice, por essas lives. Quando se começa a ter esse tipo de conversa, elas entram e pedem socorro. Então, um ou outro observa, já pega o contato e depois começa essa movimentação, porque também as militantes estão envolvidas, não é? Tanto nas lives dos cantores, nos Instagrams das organizações civis, como o próprio Instituto Maria da Penha, como Justiça de Saia, como outras, né? Está se pedindo muito socorro pelas mídias sociais. Uma coisa que não acontecia.
Então, esse volume, além de dados oficiais, né, do Disque Denúncia, que a gente pede muito, ligue para o Disque Denúncia, ligue para o 180, porque dali vai surgir um protocolo, e esse protocolo vai encaminhar para a delegacia mais próximo da situação da violência. Então, isso tem ocorrido, mas a novidade são as mídias sociais. Nós estamos com muita demanda através dessas mídias sociais. E o interessante são através das mídias, das lives que estão ocorrendo. Então, isso é um novo momento também da quarentena, né, que o Covid trouxe. Por mais que elas estejam reclusas que os homens, às vezes, tiram o aparelho, ficam com ciúmes porque elas estão em cima do celular o tempo todo, ou estão no computador o tempo todo, mas elas pedem socorro pelo WhatsApp, que aí passam por WhatsApp da amiga, que a amiga já passa, já entra em contato com a gente. Então, está tendo muito esse formato de rede, né, silenciosa, que essas mulheres estão sendo acolhidas. Eu acho que a gente já respondeu a pergunta do Alisson, que ele quer saber como é que se acessa as autoridades policiais nesse momento de isolamento social. Então, Alisson, a Anabel já respondeu, né? Eu fortaleço. Alisson, eu vou até fortalecer, né? O que mais a gente está pedindo é que as mulheres continuem sabendo que o aparelhamento ele está funcionando. Está funcionando. Precário ou não, mas está funcionando. Eu vou dar até um devido exemplo. Uma determinada vítima entrou em contato conosco através do Instituto Maria da Penha, através do Instagram, do direct. Nós conseguimos entrar em contato com ela. Ela, uma mulher de São Paulo, e nós mesmos conseguimos entrar em contato com a delegacia lá em São Paulo, formalizamos enquanto instituto, fizemos também o Disque Denúncia, nós também ligamos, nós fizemos de duas formas, e a polícia chegou lá. Então, a coisa caminhou. Ela já está com medida protetiva na mão, então as coisas estão caminhando. Então, de uma certa forma, a justiça, os aparelhamentos estão acontecendo. O CNJ passou uma resolução para todos os tribunais. Então, várias medidas protetivas estão saindo. Então, os juízes não estão parados. Eles estão trabalhando, sim. A gente também tem que honrar isso. Os nossos tribunais estão acontecendo. Então, estão em sistema de plantão. E para esses casos, as medidas protetivas estão acontecendo. Essa resolução do CNJ foi para prorrogar as medidas protetivas que já tinham. Então, 6 meses se passaram, caso o prazo encerrar, elas prorrogam. E as que estão para acontecer, estão acontecendo. Isso é positivo, a gente tem que ver também o lado positivo de toda essa situação. E nesse momento de pandemia, onde a pandemia da violência doméstica acontece uma dentro da outra, né? Existe, Anabel, algum plano nacional ou regional especificamente para proteger essa mulher vítima dessa violência doméstica nesse momento específico? A gente teria algum pacote de apoio econômico, de saúde, assistência social, de segurança pública especificamente para esse momento? Ou o aparelhamento estatal é o mesmo de outrora? A gente não tem nada novo, nada pronto para o momento do Covid? Pelo que nós estamos percebendo, né, ainda não é nada novo. Existe também uma movimentação, né, que está sendo percebida através do Ministério dos Direitos Humanos, do nosso governo federal, referente a isso, mas nada de forma ainda muito específica. Mas o que a gente percebe é que, tanto a nível estadual, alguns estados se prepararam dentro da situação caótica, né? Eu posso falar pelo TJ daqui de Pernambuco, que até eu parabenizo a desembargadora doutora Deise também por tomar essa decisão rápida de ter uma atenção maior frente a esse tema. E eu acredito que alguns estados devam ter acontecido e acolhido a orientação do CNJ, mas nada de forma ainda muito específica, até porque, vamos entender que também tudo é muito novo, né? Então, as coisas têm que acontecer muito rápida, mas nem sempre é rápida como a gente gostaria que acontecesse. Então, as organizações civis, elas estão apoiando, né, todas as mulheres que nos procuram,
mas muitas vezes nós nos sentimos amarradas, porque nós não somos políticas públicas, né? O Estado, ele precisa dar esse devido momento. Então, tem ainda muitas falhas, né? Muitas lacunas ainda para serem preenchidas. Quando a gente faz uma leitura da Lei Maria da Penha e todas as alterações posteriores, inclusive ano passado a gente teve, acho que 3 alterações, esse ano em abril a gente teve mais uma, para incluir o agressor, né, em cursos. Isso. E aí o que é que acontece? A gente vê a Lei Maria da Penha, da leitura que a gente faz dela, como suficiente. Mas quando a gente vai para as questões práticas, para a aplicação da lei, para punir o agressor, para tornar efetivas as medidas protetivas, né, em favor da mulher, a gente encontra alguns entraves. E são justamente esses entraves que deixam de dar eficácia social à lei. E eu acho que esse é o nosso compromisso, porque lei já tem suficiência, né? E a gente, enquanto... não gosto do termo operadora do direito, mas enquanto operadora do direito, né? Termina sendo. A gente também é agente social, tá? E a gente tem que resolver os casos. Então, nesse contexto... E aí até um pouco de psicólogo, né? A gente termina também sendo até um pouco de psicólogo também muitas vezes. Pouco não, muito, muito. Então, assim, nessa situação que a gente vivencia hoje da Lei Maria da Penha, qual o caminho que a gente ainda tem que percorrer para que realmente ela proteja a mulher, para que realmente ela se torne efetiva, para que realmente o agressor seja punido, para que a gente olhe para a Lei Maria da Penha e diga, está funcionando, está dando resultado, da maneira como se espera dela, né? Então, assim, eu entendo a questão da mulher como uma questão macro, ela é global, dentro de uma perspectiva da vida dessa mulher. A gente não pode isolar a mulher na bolha e dizer, vou lhe proteger e acabou, você está a salvo, né? A gente tem aí questões econômicas, porque a gente é uma mulher inserida no mercado de trabalho, que talvez saia do mercado de trabalho, né, por conta de agressões e etc. A gente tem uma questão de saúde, a gente tem os filhos dessa mulher, a gente tem um contexto familiar, né? Então, assim, é uma perspectiva muito grande de muitas coisas a serem trabalhadas e que a gente tem que realmente formar uma rede, né, de proteção, de garantias desses direitos que já existem para que essa lei realmente nos dê o suporte esperado. Então, assim, enquanto atuante no Instituto Maria da Penha, quase que diariamente com as questões da lei e das mulheres vítimas de violência, qual é o caminho que a gente ainda precisa percorrer para que a lei realmente se torne efetiva? Na realidade, uma coisa que eu falo muito, sempre, é o caminhar das políticas públicas, né? Isso aí é muito claro, não adianta eu ter uma lei em que as pessoas elas não entendem quando a coisa não funciona, porque o que falta é o aparelhamento, né, das políticas públicas, né? Falta o contexto. E no nosso contexto histórico-cultural, né, que nossa sociedade ainda tem um grau de informação muito pequeno, então termina culpando a lei por tudo, né? Ah, não funciona, a polícia não funciona isso, não funciona aquilo, mas na realidade o que falta são os mecanismos. Começar pela delegacia. A mulher, quando ela quer denunciar, já nós tivemos. Você, como advogada, você sabe. Quantas vezes você chega na delegacia, está na hora da troca do plantão, do agente, do delegado, ele não está ali, espera, terminou o horário, vai para o plantonista, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai sair um encaminhamento para o ML. Então, toda uma demora que no meio do caminho ela desiste, porque aquilo ali é tão desgastante para ela, né? É muito desgastante. Até que vai sair a medida protetiva. Quantas denúncias a gente tem agora, tem recebido, né? Eu já recebi, já fiz 6 medidas protetivas, não chegou ainda a ele nenhuma. Várias situações estão ocorrendo comigo, eu estou aqui numa situação dificílima. E assim, o que eu falo sempre, né, quem me faz esse tipo de colocação de pergunta, eu disse, é o aparelhamento, é quando um bom gestor, ele possa enxergar e dizer assim, isso aqui também precisa, né? Nós temos uma carência tremenda de tudo, né? Na saúde, em tudo, mas quando existem bons gestores, a gente consegue um mínimo de atenção.
Nós conhecemos alguns municípios do nosso estado e também de alguns outros estados que o gestor ele não tem nem conhecimento muito da matéria, mas tem boa vontade e procura equipe técnica, mas falta ainda uma grande espaço para poder efetivar. E daqui a pouco, quando veio, já acabou a gestão dele, já partiu para um outro candidato, já tem outro, e as coisas vão se perdendo no meio do caminho. Por uma questão política, não dá continuidade àquele programa, né? E a coisa fica na metade do caminho. Uma das coisas que você falou, que eu sempre que é a minha bandeira, é a questão do agressor. Eu falo e sempre defendi muito que, como um trabalho preventivo, a gente tem que ter um trabalho com o agressor. Algumas feministas não gostam de dizer, de falar nisso, porque nós praticamente não temos verba. A política pública não tem verba para a mulher. Como é que eu vou tratar do agressor? Gente, é um ciclo. Se eu não cuido do agressor, eu vou ter esse ciclo eternamente. Por mais que eu afaste esse homem, depois eu vou prendê-lo. Quando ele sair, ele pode criar uma nova família. E ele vai ter esse próprio vício, porque a gente sabe que esse contexto de violência é um contexto muito mais amplo. Não dá para dizer aqui, se alguém me perguntar, Anabel, por que se agride? É um contexto muito grande. É um contexto cultural, de criação, de bipolaridade psíquica desse homem, de alcoolismo, de droga, né? De violência que esse homem já sofreu na sua infância. Então, existem vários contextos nisso. Então, eu acredito, a lei já dizia isso, né? A Lei Maria da Penha já falava nessa possibilidade de tratamento do agressor, né? E agora ela reforça isso, porque é uma outra coisa. Você não enxerga, por parte da política pública, que é de responsabilidade do poder público tratar o agressor. Normalmente se joga para a justiça. Então, os trabalhos que têm ocorrido são pelos tribunais e alguns estados, organizações civis. No Rio de Janeiro tem a NOS, tem o ICER, né, que são organizações bem antigas, antes da Lei Maria da Penha, que já tratavam o agressor. Né? E agora, se tem a lei dando base nisso, mas a política pública ela não entende que ela tem que cuidar também do agressor, também, tá? Não estou falando aqui excluindo a mulher, mas é também, porque cuidar do agressor é cuidar da mulher, é cuidar o problema de forma preventiva. Opa, vamos tirar ele aqui do contexto, vamos tratar, porque se a gente botar ele de volta doente, ele vai continuar agredindo, sendo essa mulher ou outra, que assim tiver. Porque, estatisticamente, a gente tem percebido que existe a reincidência, né? Quando ele sai de uma relação, ele termina em outra e ele comete as mesmas situações. Isso é fato. E quando esse homem é tratado, você pode perceber que poucas vezes ele rescinde, né? Então, isso na quarentena agora, no nosso Covid, não está ocorrendo. Então, alguns núcleos de atendimento ao homem, né, eles pararam esses atendimentos e aí a coisa vem se agravando cada vez mais. Então a gente teria que realmente enxergar a questão da violência contra a mulher com a seriedade que ela requer, até porque é um tema de direitos humanos, né? E cobrar das autoridades que têm competências políticas públicas suficientes e necessárias. Porque a lei está aí, ela dá os mecanismos, mas essa logística tem que partir dessa política pública, né? O como fazer, dar um instrumento, tornar viável. Então, a gente precisa disso, talvez, né? Ou com muita certeza, não é talvez não, para que a lei caminhe, né, para a finalidade dela e para cumprir o objetivo último dela, que é a proteção da mulher. E a proteção da mulher, eu repito, não é isolar a mulher numa bolha, é tratar todo mundo que está nessa situação de violência, porque todo mundo adoece. Né? A gente não pode falar em filhos com desenvolvimento sadio dentro de um lar onde há violência contra a mulher. Né? A gente não pode falar numa mulher também trabalhando de forma tranquila e sadia e psicologicamente equilibrada se ela sofre essa violência. Então, a gente tem toda uma situação a ser resolvida, né? E é um sistema mesmo, é um microsistema, não é somente a mulher em si. Vai da mulher às questões econômicas, de saúde, da criança, do marido agressor, né? E para que todo mundo tenha aí uma recuperação que possa
né, superar a questão da violência ou evitar. E aí, nessa situação de evitar a violência, eu também entendo que a educação seja um outro caminho, né? A gente começar uma educação desde escola básica, né, para que a gente tenha esse reforço de chegar a uma prevenção, né, de um controle, dentro dos mecanismos de controle social informal, de escola, igreja, religião, sociedade, né, local comunitário, a gente partir para essa educação para que a gente consiga prevenir e não chegar a tratar o marido agressor. Né? A gente não tenha um marido agressor, ou tenha uma mulher que possa detectar um possível agressor dentro de um relacionamento e não levar adiante. Porque às vezes a gente sabe de situações dessa maneira, né? Não, ele vai melhorar, eu vou consertar, etc e tal, né? Ele vai insistindo até entender que não resolve, né? Que mulher não é centro de reabilitação. Então, a gente teria que ter, né, essa educação mesmo, preventiva, né? Tanto para dar um alerta às mulheres, quanto para ensinar os homens, já agora crianças que vão se tornar adolescentes e se formarem homens, que a questão não é possível de se levar adiante violência doméstica sem nenhuma reprimenda. Então, acho que essa educação também deveria entrar como política pública, já que, por vezes, no lar a gente não tem esse mecanismo de educação suficiente. E uma coisa bem interessante, né? Quando falta política pública, o que acontece? Começa a existir as necessidades e a organização civil ela se organiza, né? A organização civil ela se organiza. Uhum. E com isso, nessa quarentena, nesse momento que a gente está vivendo, foi muito interessante. Várias organizações já se falavam, né? Essa rede de atendimento ela já se falava, mas está existindo um fortalecimento muito grande, né, dessas organizações, porque pela falta, né, do apoio, né, da ponta de lança, né, do aparelhamento, como eu tenho falado. Então, a gente tem se unido, as organizações civis têm se unido nesse movimento, né, de poder ajudar essas mulheres. Então, tem surgido várias organizações, inclusive de mulheres até que são militantes, que não fazem parte de organizações, mas que estão também contribuindo. Né? Como assim, Anabel? Como é que eles estão contribuindo? Elas ligam, né? Procuram saber como é que está, tenta auxiliar na saída dessa mulher, através de alguma autoridade do local. Então, isso tem conseguido demais. Antes disso, antes da nossa pandemia, eu ia até comentar isso, existia uma facilidade da mulher sair, né, de casa, quando ela sim decidia, para o acolhimento da casa de abrigo, para o centro de referência, existiam estratégias das pessoas que trabalham, né, na área dessa política pública, de retirar essa mulher de casa. Então, combinava com ela na padaria, combinava com ela na farmácia, na escola, na hora que ia levar os filhos, dali que ela pudesse ser acolhida na casa de abrigo e depois sair com a medida protetiva e ela sair mais fortalecida. Nesse exato momento, não tem acontecido isso, né? Não tem como. Então, essas organizações, o que está acontecendo? Quando sinaliza como denúncia para a gente, então, há o primeiro contato e se fica nesse namoro para que ela possa ser acolhida no momento certo. No momento certo. Nós estamos com algumas situações em algumas cidades em que a mulher sinalizou para a gente, né, numa possibilidade de tentativa de feminicídio do agressor dela, ele saiu de casa e ela pedindo socorro. Então, conseguimos contactar com a autoridade na cidade dela, essa autoridade se prontificou, foi até a casa dela, e com isso já fez o acolhimento dela. Então, isso pra gente, né, como eu tenho falado para muitas lives nesse momento, eu estou falando que é o trabalho de formiguinha das organizações civis. Né? E isso pra gente tem sido muito gratificante, esse momento de união das organizações civis, uma se ajudar com a outra. Ó, você tem aí, tem isso, tem uma situação que possa nos ajudar. Então, isso está tendo uma rede muito forte, fortalecendo muito,
e podendo ajudar de alguma maneira. Mas eu sempre registro a todos que procuram que a política pública, o Estado é responsável. Né? O Estado não adianta vir nos procurar como organização civil, que é o contrário. A organização civil é que vai encostar no Estado e dizer assim, a responsabilidade é de vocês, nós é que precisamos de vocês. Vocês precisam se aparelhar, vocês precisam se organizar para que essa mulher seja realmente acolhida dentro de todo o aparelhamento que deve existir. E que nós sabemos, tem vários municípios que não têm casa-abrigo, que não têm centros de referência, mal tem delegacia, aquelas mulheres do sítio que sofrem a vida inteira, querem gritar, e aí? Né? É muito difícil nossa condição. Então, o trabalho é muito lento e de formiguinha. Então, a lei ela só vai ser efetiva, amiga, quando realmente os nossos gestores tiverem consciência e que isso também é importante. Eu sei que é tanta coisa importante, mas a nossa bandeira não deixa de ser de extrema importância também para a nossa sociedade, né? Da calma à família, da paz. É como o secretário-geral da ONU, ele falou, eu disse, a casa precisa de paz. Nós estamos com pandemia da violência contra a mulher. E nesse momento de pandemia do coronavírus, essa casa precisa de paz. E muitas delas não estão tendo. E isso é difícil para a gente ouvir e saber, né? E que nossas mãos ficam atadas. Então, dentro de casa, as organizações estão se movimentando para poder contribuir de alguma maneira. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Né? São muitas frentes, né? São muitas frentes. E como alerta, assim, para as questões da necessidade da política pública, você tem dados estatísticos para a gente ter mais ou menos um panorama de como estão as coisas, se a gente hoje está tendo, por exemplo, os abrigos insuficiência, se os abrigos já estão colapsados, a gente sabe dos locais, como você relatou aí, que não tem nenhuma assistência para a mulher, né? Assistência de nenhuma forma, nem delegacia. E outra, às vezes até tem a delegacia, mas é uma desconfiança quando a mulher chega para relatar alguma situação que não seja fisicamente visível. Como é que eu vou chegar na delegacia de interior, né, do sertão do Nordeste, para dizer que estou sofrendo violência psicológica do meu marido? O delegado vai me mandar para casa. Né? Não, então... normalmente os relatos delas, eles dizem o seguinte, o que foi que a senhora fez para ele fazer isso com a senhora? É isso que elas chegam contando pra gente exatamente isso. O que foi que a senhora fez? A senhora andou fazendo alguma coisa, volte para casa e peça perdão pro seu marido, porque com certeza a senhora fez alguma coisa. É essa a realidade, né? Quando a gente fala de política pública, passa por tudo, né? Passa pelo treinamento, pela capacitação desses profissionais, né, que precisam entender do que é tratar com mulher, tratar com criança, tratar com idoso. São situações que muitas vezes falta capacitação, porque está preocupado com a falta de recurso para aquela área, mas aquela área que o recurso deveria vir para capacitação, não. Tira dali, bota para outra situação, porque a gente não vai capacitar profissional nenhum do Estado agora, não. Então, também é aquilo que eu falo, depende muito do gestor, né? Tem que ter uma amplitude para poder atingir cada ponto. Que é difícil, a gente sabe, mas, né, tem que ter. Se existem secretarias específicas, tem que existir recursos definidos. E muitas vezes a gente ouve de secretários assim, diz, olha, doutora, eu lamento, mas os recursos não têm chegado. Ou de repente chega, mas ele não sabe como atingir. Ele não sabe como lidar com isso. Às vezes tem nem projeto. Não sabe. Não tem. Não tem projeto. E quando tem, é aquele projetinho para todo mundo ver. É aquele projeto social que é só para fazer um dia de festa, para todo mundo ver, junta todo mundo e diz assim, pronto, a secretaria fez uma ação social no meio da praça para todo mundo ver, mas que não existe efetividade. Não existe efetividade. Não atingiu.
né? Não atingiu. Não tem assistente social para acompanhar, não tem uma psicóloga, não tem um centro de atendimento para atender aquela mulher, né? Então, fica tudo muito, muito difícil. Mas que sempre existiu recursos de fundo a fundo do governo federal para os municípios, sempre existiu. E muitas vezes esses recursos, Helenice, eu digo que já participei de alguns projetos sociais de alguns municípios, a gente percebia que, assim, é a falta de conhecimento que o recurso vinha, estava lá. Quando eles resolviam fazer o projeto, o tempo já tinha expirado, e o dinheiro volta. O dinheiro voltou, porque a verba era carimbada. A verba era para aquela situação específica. E normalmente ele não tinha conhecimento. Não sabia como lidar. Então, às vezes, não é nem por falta, entre aspas, do dinheiro, mas é a falta de interesse ou de conhecimento para que isso aconteça. Não? São situações bem complexas que a gente aqui foi discutindo a tarde inteira. E lamentáveis. Daqui a pouco o Instagram encerra a nossa live, eu queria só concluir contigo. Primeiro, a gente está numa situação muito delicada, né, num momento mundialmente inédito para a nossa geração, né? Já aconteceu algo semelhante, mas histórico. Já aconteceu algo semelhante, mas em épocas muito passadas. Acho que a última vez foi em 1918 com a gripe espanhola. E a gente realmente está vivendo algo para a nossa geração inédito e histórico, como você está falando. E dentro desse processo de pandemia, existem tantas outras situações que se colocam. Uma delas é o que a gente se propôs a discutir aqui hoje, que é a violência contra a mulher, né? E que se agrava porque essa mulher não tem, talvez, né, agora, nesse instante, para onde ir, nem como pedir socorro, e está obrigada a ficar isolada com o seu agressor, né? Então, é realmente, literalmente, dormindo com o inimigo. E aí, nessa situação inteira, o que é que a gente percebe? A gente tem uma lei, ok, suficiente, mas que ela não tem uma eficácia social boa porque nos falta política pública. Essa política pública passa muito por vontade política, né, dos gestores. E passa muito também por educação. Até esse gestor talvez não tenha a educação para saber do que se trata a temática da violência contra a mulher. E eu estou dizendo a educação de saber aplicar o recurso, de fazer um projeto, de levá-lo adiante. E a gente não entender que esse projeto é do governador, do prefeito ou do presidente. É da população. Então, entra a gente também como ator social para cobrar. Então, veja, é um ciclo grande, né? A gente se omite porque não é na minha casa, a gente se omite porque não é na minha casa, não é comigo, não é com meu parente, porque eu vou me meter na vida dos outros, né? Só que a gente tem uma sociedade que não está pacificada justamente por isso. Quando existem conflitos dentro da sociedade, isso é um problema que atinge uma coletividade. Não é um problema do outro. Se eu fecho o vidro do meu carro para não me incomodar com a pobreza da rua, daqui a pouco eu vou ser, né, alcançada por essa pobreza da rua no assalto. Então, não tenho como correr. É uma questão social. Enquanto sociedade, a gente tem que se preocupar, tem que encontrar meios e tem que se fazer, né, atuante e participante. Então, eu acredito que essa nossa conversa agora à tarde seja justamente uma conscientização para que a gente tenha, talvez, a Lei Maria da Penha, né, melhor aplicada e as mulheres melhores atendidas nessa sua necessidade de proteção contra a violência doméstica, que, repito, não é só física e a gente esbarra, né, nessa questão como se a violência doméstica fosse somente uma questão física e ela tem outros contornos que eu considero muitas das vezes bem pior do que uma marca no corpo, né? Então eu lhe devolvo aí a palavra para a gente fazer as nossas considerações finais. Eu só queria registrar que, como você disse, nesse momento de pandemia, ela realmente tudo é muito novo para a gente, como desde o início nós temos falado. Mas para as mulheres, ou quem está aí nos escutando, que é advogado, militante ou não, né, sempre orientar. Uma coisa que tem acontecido bem interessante também alguns síndicos de alguns edifícios têm colocado
não só a mensagenzinha do, você está precisando de alguma coisa, né, para o idoso, mas também quando tem conhecimento que existe no seu edifício mulheres que são vítimas e dizer assim, nós estamos aqui, qualquer coisa pode falar, né? A gente tem recebido essa informação também. Como o poder público ele não consegue dar esse aparato, a gente tem que ter um mínimo, né, de consciência, de tentar ajudar, né? Não adianta você silenciar, porque é aquela história, não quero meter a colher na relação porque eu não tenho nada a ver com isso, mas você está ouvindo a mulher se acabar aí do lado da tua casa, né? Existe denúncia anônima, ligue para o Disque Denúncia, porque muitas vezes ela não tem coragem. Quando a polícia chegou, ela pede graças a Deus chegou. Né? Ela não conseguiu chegar a ligar, ela não tinha coragem, mas alguém fez por ela. Então, independentemente disso, né, eu reforço muito, ligue para o Disque Denúncia, o 180, o 100, o 190 da polícia para chegar ao flagrante, e não conseguindo fazer esse tipo de ligação, entre em contato através do Instagram, de alguma organização civil, ou do própria Defensoria Pública, ou do próprio Ministério Público, né, ou da própria delegacia, porque em algum momento essa ajuda vai chegar. Nesse momento, né, grave que nós estamos vivendo, e acreditando em dias melhores, que tudo se transforma. Como eu sempre digo, e todo mundo que me conhece diz que dor é transformada em bênção. Então, vamos acreditar que esse momento, alguma coisa de bom poderá ocorrer. Deixo aí um abraço bem grande para vocês e uma próxima oportunidade de ter mais uma conversa maravilhosa desse jeito. Obrigada, Anabel. Assim, espero também que esse período de pandemia nos ensine muito e nos transforme, né, verdadeiramente, para que a gente tenha, né, um caminhar mais suave aí na humanidade, porque estava meio confuso. E vamos ver se a gente agora resolve, né, ser mais realmente humano, mais solidário, mais gentil com o outro, ter mais empatia, né? Talvez aí a gente consiga ter uma sociedade melhor, uma humanidade mais pacificada, mais sossegada, né? A gente deixa de tanto egoísmo, de correr atrás de coisas materiais e olhar para o lado. E olhar para o lado, muitas vezes, é olhar para uma mulher que está sendo vítima, né? Não somente Exatamente. Naquele momento da violência doméstica, mas aquela mulher que você pode sentar com ela, conversar, ouvir. E a partir de ouvir, e uma conversa às vezes resolve um dilema de uma vida inteira, né? A pessoa passa a enxergar coisas que nunca tinha visto ou nunca tinha parado para observar com os olhos de terceiros. Então, é isso, a gente tem esse compromisso umas com as outras, a sociedade inteira com todo mundo, para que a gente se torne realmente melhor e mais solidário. É isso que eu desejo e lhe agradeço a disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço. Né, trazendo muito feliz. Todas as informações do Instituto Maria da Penha. A gente está se revendo, né? Porque eu fico aí devendo a sua visita a Recife, mas passando o vírus é compromisso. Tá bom, Anabel? Obrigada. Um beijo bem grande. Cada um faça o seu trabalho, cada um faça do seu jeito, da sua forma. A gente já está contribuindo para o todo, para o grande. Tá? Uma boa tarde, quase boa noite para todos aí. Um cheiro, como a gente diz aqui no Nordeste. Pois é, um abraço, Anabel, um abraço em todos que ficaram aí conosco. Qualquer coisa pode fazer contato em nossas redes sociais, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço grande. Até logo. Um abraço. Tchau. Tchau.